Nesta noite silenciosa, quando as vozes do mundo se calam e a alma clama por descanso, há um sussurro divino que se aproxima. É a voz de Deus, chamando aqueles que estão cansados, feridos e tomados pela angústia. O coração inquieto procura alívio, mas só encontra paz quando se abre ao toque celestial. É nesse instante que o céu se inclina para escutar o gemido silencioso da alma. Nada passa despercebido diante de Deus, e nenhuma lágrima é derramada em vão quando se eleva em fé. Cada noite é um campo de batalha invisível, onde pensamentos pesados tentam roubar o sono e a esperança. Mas esta é a noite em que tudo muda. É a noite em que o Senhor envia o seu mensageiro da cura, São Rafael Arcanjo, o médico divino, para tocar o que a dor humana não consegue alcançar. O mesmo anjo que curou Tobias e libertou Sara de sua aflição, agora se aproxima de você. Ele traz nas mãos o óleo celestial da unção, capaz de aliviar a mente perturbada e renovar o coração cansado. Permita que esta oração seja o encontro entre a sua dor e a promessa de Deus. Enquanto a voz da oração se eleva, as portas do céu se abrem e o Espírito Santo sopra vida sobre o que parecia perdido. Feche os olhos e entregue-se. Nesta noite, o céu está atento. O próprio Deus escuta o som do seu silêncio, o clamor da alma que não consegue dormir. Há noites em que o travesseiro se torna testemunha de uma guerra invisível. O corpo repousa, mas a mente não se cala. Pensamentos se entrelaçam. Lembranças se repetem, medos ganham voz. É a angústia disfarçada de insônia, o peso das preocupações que não cessam mesmo quando a luz se apaga. O coração busca repouso, mas o espírito ainda luta para compreender o sentido da dor. Quantas vezes você desejou simplesmente fechar os olhos e descansar, mas algo dentro de você continuava desperto, como se o próprio coração se recusasse a confiar que o amanhecer viria. É nesse lugar silencioso, onde o desespero se confunde com o cansaço, que Deus mais se aproxima. Porque o clamor da alma não precisa de palavras, ele se eleva como um suspiro e o céu o entende. São Rafael conhece essa dor. Ele é o anjo que caminha nas madrugadas dos aflitos, aquele que se inclina ao lado de quem já não tem forças para rezar. Sua presença é suave, mas poderosa, invisível, mas real. Ele recolhe cada inquietação, cada pensamento desordenado e os entrega nas mãos do Altíssimo, para que a graça divina comece a agir onde o desespero tentou dominar. Esta é a noite em que o sofrimento será tocado pela luz. A mesma angústia que parecia um abismo se tornará o ponto de encontro entre você e a cura que vem do alto. Nada é tarde demais para Deus quando o coração decide confiar. A presença do anjo da cura. Quando a alma clama por paz e o coração se vê oprimido por fardos invisíveis, o Senhor envia um mensageiro de luz. São Rafael Arcanjo é esse mensageiro, o anjo da medicina divina, o portador da cura que vem do trono de Deus. Seu nome significa Deus cura, e cada vez que é pronunciado com fé, algo no invisível começa a se mover. Desde os tempos antigos, ele foi escolhido para tocar o sofrimento humano. No livro de Tobias, ele foi enviado para restaurar o que o mal havia ferido, guiando Tobias em segurança, curando-lhe o pai da cegueira e libertando Sara de um tormento espiritual. Aquilo que a medicina dos homens não podia resolver, Deus confiou às mãos do seu anjo curador. E esse mesmo anjo, que percorreu os caminhos da terra em missão de compaixão e libertação, agora se aproxima do seu lar, desta noite, desta oração. A presença de São Rafael não se impõe, ela se revela. É uma luz que penetra sem ruído, uma paz que toca a alma sem exigir palavras. Ele chega quando as lágrimas se tornam a única linguagem possível e transforma o pranto em súplica santa.
Onde há medo, ele derrama serenidade. Onde há confusão, ele estabelece ordem. Onde há ferida, ele traz o óleo espiritual da restauração. Ao invocar São Rafael, você não apenas pede ajuda, mas se abre a um encontro com a própria vontade de Deus, uma vontade que cura, que acolhe, que renova. É assim que o anjo da cura trabalha, silencioso, mas infalível, terno, mas revestido de poder celestial. Permita que ele esteja agora ao seu lado. O segredo da unção contra a angústia. Há uma unção que não se vê, mas que o coração sente quando se abre à ação do céu. É a unção que desce das mãos de São Rafael Arcanjo, o médico divino, o portador do bálsamo que cura as feridas que o mundo não pode tocar. Essa unção não é apenas um símbolo espiritual, mas uma realidade viva, uma energia santa que percorre a alma, restaura o que foi fragmentado e devolve o equilíbrio ao interior do ser. Quando o homem já não encontra palavras para explicar sua dor, Deus responde com o silêncio da unção. E nesse silêncio, algo sobrenatural acontece. O peso que oprimia o peito começa a se dissolver. O nó invisível que prendia a mente começa a se desfazer. E a alma se vê envolvida por uma paz que não vem de raciocínio humano, mas da presença do Altíssimo. A angústia é o eco da alma que perdeu momentaneamente o sentido da esperança. Fé é a ausência do olhar de fé, que por um instante se deixa ofuscar pelas sombras da dúvida. Mas a unção de Deus, que flui através de São Rafael, toca exatamente esse ponto, o lugar onde a fé se enfraqueceu. Ela não chega com alarde, não impõe o alívio, apenas se derrama sobre o coração como um perfume que o próprio Espírito reconhece. É a unção do consolo, a mesma que o salmista experimentou quando disse no Salmo 23: "Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda." Essa é a unção que faz o cálice da alma transbordar de confiança, mesmo em meio à escuridão. A unção contra a angústia é o remédio divino para o tempo em que o medo domina o pensamento. Ela não nega o sofrimento, mas o transforma em matéria de graça. Quando o coração humano se entrega, o Espírito Santo age através do arcanjo e cobre o fiel com uma luz que cura sem dor. É uma cura interior, profunda, silenciosa, que se manifesta na serenidade que substitui a inquietação. Cada lágrima se torna uma semente que, regada pela fé, germina em esperança. Essa é a pedagogia do céu. O sofrimento, quando oferecido em oração, é convertido em unção. São Rafael é o guardião dessa graça. Ele carrega em suas mãos o vaso do bálsamo celestial, o mesmo que, segundo a tradição, contém a essência da misericórdia de Deus. Quando ele se aproxima de uma alma angustiada, ele não a julga, não exige explicações, apenas toca suas feridas com compaixão. E onde o toque do anjo repousa, o desespero perde o domínio. É por isso que tantos, ao rezarem com fé, sentem uma leveza repentina, um consolo inexplicável, como se o coração fosse aliviado de um fardo antigo. Esse é o sinal da unção divina, o selo invisível que indica que o céu interveio. Essa unção é também um escudo. Assim como Tobias foi protegido durante sua jornada, você também é envolvido por essa luz. O anjo do Senhor unge sua mente, para que os pensamentos não mais se voltem contra você. Unge seu coração, para que o amor de Deus volte a pulsar onde antes havia apenas vazio. Unge seus lábios, para que a oração volte a brotar como fonte de vida. E unge seus olhos para que possam enxergar além da dor, reconhecendo o agir de Deus, mesmo nos dias em que tudo parece silencioso. Essa é a unção contra a angústia. Não apenas o consolo que acalma, mas a força que renova. Enquanto a unção desce, o Espírito Santo começa a respirar sobre o caos interior. Tudo aquilo que estava fora de ordem, confuso, pesado,
começa a encontrar um novo lugar. A paz não vem de fora, ela nasce dentro, cresce no silêncio e floresce na entrega. Por isso, feche os olhos e permita que essa unção toque você. Imagine a luz de São Rafael envolvendo sua cabeça, descendo pelos ombros, alcançando o coração, fluindo como um rio de serenidade. Essa luz é o símbolo do amor de Deus que não abandona, mesmo quando a alma se sente perdida. É o sinal da presença constante daquele que cura sem ferir, que ensina sem punir, que restaura sem exigir nada em troca além da fé. E à medida que essa unção penetra, a angústia perde o poder. Os pensamentos que antes atormentavam começam a se calar. O medo do amanhã cede espaço à confiança no cuidado divino. A culpa se dissolve na certeza do perdão. E o coração, antes cansado, começa a repousar. É nesse repouso que Deus fala, não com palavras, mas com paz. Ele diz: não temas, eu estou contigo. Essa é a essência da unção que vem por meio de São Rafael. Ela não apenas cura a dor, mas devolve o sentido da presença de Deus. Deixe essa unção repousar sobre você agora. Não lute contra o silêncio, não resista à paz. Permita que o óleo da graça penetre até o mais profundo da sua alma. E enquanto você respira, sinta o peso se desfazendo, a mente se aquietando e o espírito se elevando em comunhão com o céu. Você não está só. Há um anjo ao seu lado e suas mãos resplandecem com o brilho da cura divina. Ele foi enviado por Deus para aliviar a sua angústia e restaurar o seu descanso. Esta é a unção que vence o desespero, a que renova a esperança e a que transforma a noite escura em prelúdio da luz. Quando o Espírito sopra sobre a tua inquietação. Há momentos em que o coração humano se torna como um mar agitado. As ondas do pensamento se levantam, colidem, e nenhuma delas parece encontrar a praia do descanso. Nessa confusão silenciosa, Deus não se distancia, ele se inclina. O Espírito Santo, que é o sopro da vida, desce como um vento manso sobre as águas turvas da alma e começa a restaurar a ordem perdida. Assim como no princípio, quando o Espírito pairava sobre o caos e fez nascer a criação, ele agora paira sobre o seu interior e inicia uma nova criação dentro de você. O sopro de Deus não é ruído, é presença. Ele não grita, mas fala no silêncio do coração que se abre. Quando você permite que ele respire sobre sua inquietação, tudo o que era turbilhão começa a se transformar em serenidade. O medo dá lugar à confiança, o desespero cede espaço à esperança, e o peso das preocupações se torna leve diante da certeza de que há um plano divino operando, mesmo no que você não entende. É assim que o Espírito Santo age, não afastando o problema, mas mudando o olhar de quem o enfrenta. São Rafael, o arcanjo da cura, é instrumento desse sopro. Ele é o vento do Espírito em forma de luz. Quando o invocamos, sua presença não vem apenas para consolar, mas para restaurar o equilíbrio espiritual que o sofrimento abala. Ele toca os pensamentos que se tornaram confusos, organiza o que estava disperso e conduz a alma novamente ao centro da vontade de Deus. É como se um vento suave atravessasse a mente cansada e levasse embora o que já não pertence a você. Os medos, as culpas, as lembranças que se transformaram em prisão. Permita que o Espírito Santo respire sobre você agora. Respire lentamente e imagine esse sopro descendo do alto, trazendo luz ao lugar onde havia escuridão. Cada inspiração é uma renovação da fé. Cada inspiração é uma libertação daquilo que não serve mais à sua paz. É o Espírito de Deus movendo-se em harmonia com o anjo da cura, limpando, purificando, fortalecendo.
São Rafael estende suas asas sobre você como quem cria um abrigo de luz. Sob essas asas, o mal não penetra, o medo não prevalece e a solidão perde o sentido. É ali nesse abrigo espiritual que você começa a sentir a paz verdadeira. Não uma paz frágil que depende das circunstâncias, mas a paz firme que vem de saber que Deus está agindo mesmo no silêncio. Essa paz é o fruto da presença divina, o sinal de que o sopro do Espírito tocou seu coração. Quando o Espírito sopra, as vozes interiores que diziam "não há saída" se calam. Ele não remove o passado, mas lhe dá outro significado. O que antes era motivo de desespero, torna-se aprendizado. O que era dor se transforma em sabedoria. Esse é o mistério da graça. Deus não apaga as marcas da luta. Ele as converte em sinais de vitória. A cada sopro, a alma renasce um pouco mais, até que a inquietação se dissolve por completo, na confiança de quem sabe que está sendo guiado pelo Altíssimo. Não há noite tão longa que o Espírito Santo não possa atravessar. Mesmo quando o silêncio parece pesado e o coração cansado, ele continua respirando sobre você. Seu sopro é constante, mesmo quando imperceptível. Ele renova suas forças enquanto você reza, enquanto você chora, enquanto você apenas tenta acreditar de novo. É esse sopro que transforma a oração em refúgio, angústia em entrega e sono em cura. Agora, feche os olhos e permita-se sentir. Não busque compreender com a razão, apenas receba. O Espírito Santo sopra sobre a tua inquietação. E São Rafael, servo fiel da cura divina, sela esse momento com a luz que emana de suas asas. Sinta essa presença, deixe-a invadir seu ser por inteiro. Onde havia agitação, haverá paz. Onde havia medo, haverá descanso. Onde havia confusão, haverá entendimento. Essa é a respiração de Deus sobre a sua alma. Não a resista, não a interrompa, apenas confie. O sopro do Espírito não vem para destruir o que você é, mas para revelar o que você sempre foi aos olhos do Criador. Alguém digno de paz, de descanso e de amor. É nesse instante que a alma aprende a repousar, porque compreende que já não precisa lutar sozinha. O céu está aqui e Deus está respirando dentro de você. As feridas ocultas que roubam tua paz, há dores que não se mostram, feridas que o mundo não vê, mas que sangram silenciosamente dentro da alma. São marcas invisíveis, nascidas de palavras duras, perdas inesperadas, rejeições profundas e lembranças que o tempo não conseguiu apagar. Essas feridas, muitas vezes esquecidas até pela consciência, tornam-se fontes constantes de inquietação. É delas que brota a angústia que rouba o sono, o aperto no peito que não se explica, o vazio que insiste em permanecer, mesmo quando tudo parece estar bem ao redor. São as feridas ocultas, as que não deixam cicatriz no corpo, mas alteram o ritmo da alma. Essas feridas são as portas por onde o medo e a tristeza entram. Quando o coração é ferido e não curado, ele passa a olhar a vida com desconfiança. O amor parece perigoso, o descanso parece impossível e a fé parece distante. O inimigo se aproveita dessas brechas para semear a dúvida. Será que Deus se lembra de você? Será que Ele ainda pode curar o que já está tão quebrado? É nesse instante de vulnerabilidade que a graça de Deus quer agir com mais força. O Senhor não se afasta das feridas. Ele se aproxima delas. E é por isso que São Rafael Arcanjo, o mensageiro da cura divina, é enviado para tocar precisamente o que o ser humano tenta esconder até de si mesmo. São Rafael não teme o que é humano. Ele entra nas regiões mais profundas do coração, onde nem mesmo as palavras chegam. Ele traz luz aos cantos escuros da alma, revelando o que precisa ser curado, não para expor,
mas para restaurar. Quando você o invoca, ele não vem apenas para aliviar a dor do momento, mas para tocar a raiz da ferida, aquela que talvez tenha começado há anos e ainda molda silenciosamente o modo como você vive, sente e se relaciona. Ele conhece a história que você não contou, o trauma que você reprimiu, o sofrimento que você acreditou ter superado, mas que ainda pulsa. E com uma ternura que só vem do céu, ele começa a desfazer os nós que o tempo e o medo apertaram. A cura verdadeira não é apenas o desaparecimento da dor, mas o renascimento da paz. Quando São Rafael se aproxima, o coração começa a compreender que o sofrimento não é o fim da história, mas o início de uma redenção. O Espírito Santo, através do arcanjo, sopra luz sobre o passado e ensina a olhar para cada ferida com um novo sentido. Aquilo que antes era motivo de vergonha torna-se testemunho. Aquilo que antes era sinal de fraqueza transforma-se em prova de que Deus esteve presente mesmo no silêncio. Pense agora nas feridas que você carrega. Talvez elas tenham nomes: uma perda que não se aceitou, uma palavra que destruiu, uma traição, uma solidão, um sonho que morreu. Cada uma delas é uma porta aberta para a graça, porque onde há dor, há também espaço para a presença divina. São Rafael não pede que você apague o passado, mas que o entregue a Deus, porque nada do que foi vivido é inútil quando é colocado nas mãos do Criador. Ele transforma feridas em fontes de sabedoria, cicatrizes em sinais de vitória, lágrimas em sementes de cura. A luz do arcanjo da cura desce sobre essas memórias agora. Ele unge o coração cansado, a mente que revive lembranças dolorosas e o corpo que sente o peso do que a alma guarda. Essa unção penetra o invisível e toca o que nenhuma palavra pode curar. Sinta como o peso se dissolve lentamente, como se cada lembrança amarga perdesse o poder de ferir. A dor que antes dominava começa a se tornar apenas lembrança, e no lugar do sofrimento nasce a gratidão. Gratidão por ainda estar aqui, por ter resistido, por poder entregar hoje o que antes parecia impossível de entregar. As feridas ocultas não definem quem você é. Elas apenas revelam o quanto Deus o ama, porque foi nelas que ele decidiu agir com misericórdia. São Rafael, ministro da restauração divina, permanece junto de você agora. Ele estende suas asas sobre sua alma, e sob essa luz, nenhuma dor permanece intocada pela graça. Cada ferida é selada com a cura do Altíssimo. A partir desse momento, toda a energia que antes alimentava o sofrimento é transformada em força espiritual, em maturidade, em fé viva. A alma que se reconhece ferida e se entrega à cura do céu começa a ver a vida com novos olhos. Não mais os olhos do medo, mas os olhos da confiança. E é nessa confiança que a verdadeira paz renasce. Essa é a paz que o mundo não entende, mas que vem do encontro entre o coração humano e o amor eterno de Deus. As feridas que antes roubavam o descanso, agora se tornam o caminho pelo qual a graça flui. E quando o coração se rende, o Espírito Santo repousa, e São Rafael sela a alma com a unção da cura, a missão do anjo em meio à escuridão. Quando o homem se vê cercado pela sombra da dúvida e pelo peso da dor, é então que o céu envia seus mensageiros para agir em silêncio. Há um tempo em que a presença de Deus não se manifesta em sinais visíveis, mas em presenças espirituais que caminham ao lado do aflito. É nesse tempo, o tempo da prova e da escuridão interior, que São Rafael Arcanjo exerce sua missão mais sublime: conduzir os filhos de Deus pelos vales da angústia até a terra da paz. No livro de Tobias, São Rafael aparece como um viajante. Ele não se revela de imediato, não mostra suas asas nem seu brilho, mas se apresenta como um companheiro de caminho.
É assim que ele age ainda hoje. Ele se aproxima de quem sofre sem fazer barulho. E quando a pessoa menos espera, percebe que o consolo começou a brotar de forma inexplicável. O mesmo anjo que guiou Tobias pelas estradas perigosas, agora guia você pelo caminho invisível da superação interior. A missão de Rafael é a mesma desde o princípio dos tempos: curar, libertar e conduzir à luz. Quando a noite da alma chega, aquela em que o fiel sente que orar não adianta, que a fé enfraqueceu e que Deus parece distante, São Rafael permanece em vigília. Ele não abandona o coração cansado. Ele observa, intercede e espera o momento certo de tocar a ferida com a precisão do amor divino. Nenhuma sombra é densa demais para o seu brilho. Nenhuma lágrima é pequena demais para a sua atenção. Ele é o anjo da esperança silenciosa, aquele que trabalha quando o ser humano já não tem forças para pedir ajuda. Sua missão não é apenas curar o corpo ou o espírito, mas restaurar a confiança entre o homem e Deus. A escuridão tenta convencer a alma de que está sozinha, mas São Rafael prova o contrário. Ele é o sinal vivo da presença de Deus, mesmo na ausência de respostas. A cada noite de angústia, ele recolhe as orações não ditas, as lágrimas não vistas, e as leva diante do trono do Altíssimo. Lá elas se tornam incenso de fé, e do coração de Deus volta o remédio invisível da graça. A missão do anjo é conduzir você de volta ao caminho da luz, mesmo que os passos ainda estejam trêmulos. Ele o toma pela mão como fez com Tobias e o ensina a caminhar sem medo. À medida que você confia, o peso que o impedia de seguir diminui. A escuridão, que parecia tão densa, começa a se dissipar como neblina diante do amanhecer. Esse é o sinal da presença de São Rafael. A paz começa a vencer o medo, a fé começa a ressurgir e a alma percebe que o sofrimento nunca foi abandono, mas purificação. Não há sofrimento humano que o anjo da cura não compreenda. Ele foi enviado justamente para aqueles que se sentem perdidos, abatidos, quebrados. Em meio à escuridão, ele acende a lâmpada do entendimento. Ele ensina que cada provação tem um propósito e que as trevas só existem para que a luz seja reconhecida em sua plenitude. O anjo não apressa o tempo de Deus, mas garante que nada será em vão. Cada lágrima será usada para fecundar um novo começo, e cada dor se tornará ponte entre o humano e o divino. E quando a alma começa a perceber essa presença, algo muda. O medo já não domina, o desespero já não paralisa. A pessoa que antes se sentia sozinha, compreende que está sendo guiada. São Rafael caminha na frente, afastando os perigos invisíveis, iluminando os pensamentos, fortalecendo a fé e preparando o coração para o milagre. Ele não age fora da vontade de Deus, mas é o executor fiel dela. Onde o homem vê o fim, Rafael enxerga o início da restauração. A missão do anjo em meio à escuridão é um testemunho do amor incansável de Deus. Mesmo quando o sofrimento tenta apagar a luz da esperança, há sempre um emissário divino velando, protegendo e conduzindo. São Rafael está nesse lugar agora, envolto em luz, cumprindo seu chamado eterno: trazer cura onde há dor, paz onde há medo e fé onde há silêncio. Sua presença não é uma promessa distante, é uma realidade que se manifesta naqueles que creem. Enquanto você ouve estas palavras, o anjo está atuando. Ele percorre as sombras do seu coração, recolhe o que está ferido e leva ao altar do Altíssimo. Lá, o Espírito Santo transforma em graça o que antes era sofrimento. A noite não será eterna. A missão de São Rafael é garantir que o amanhecer chegue, mesmo depois das madrugadas mais longas. E quando a primeira luz surgir, ela encontrará sua alma mais leve, curada
e envolta pela paz que vem do próprio Deus. A oração que rompe o ciclo do medo. Há medos que se repetem como ecos na mente, medos antigos, heranças de feridas não curadas, vozes que dizem que nada vai mudar, que o sofrimento é destino e não caminho. Esses medos formam um ciclo, um laço invisível que prende a alma e a impede de descansar. O medo não é apenas um sentimento, é uma força que distorce o olhar, faz o coração duvidar do amor de Deus e o convence de que o perigo é maior que a fé. Mas é justamente aí que a oração se torna o rompimento desse ciclo, porque orar é permitir que o céu entre onde o medo se esconde. A oração a São Rafael Arcanjo não é uma simples recitação de palavras, é um ato de rendição. É o momento em que a alma, cansada de lutar sozinha, decide abrir espaço para a intervenção divina. Cada frase pronunciada com fé é como uma espada de luz que corta o laço da aflição. Onde antes havia paralisia, começa a haver movimento. O anjo da cura entra em ação e a presença do medo começa a se dissipar. O que antes parecia impossível de enfrentar se torna pequeno diante do poder que vem do alto. O medo não resiste à presença da fé. Quando você ora, o coração muda de posição. Sai do centro da preocupação e se coloca no centro da confiança. E é nesse deslocamento interior que o Espírito Santo encontra espaço para agir. São Rafael, servo do Deus Altíssimo, unge a mente com o óleo da coragem espiritual. Ele não elimina as circunstâncias difíceis, mas dá à alma uma nova força para enfrentá-las. Essa é a verdadeira libertação. Não há ausência de desafios, mas a presença de paz em meio a eles. Quando a oração é feita em entrega total, ela se torna como uma respiração da alma. A cada palavra, o medo perde fôlego. A cada invocação, a fé se torna mais viva. E quando a fé se torna viva, o ciclo se rompe. A mente, que antes girava em torno das mesmas preocupações, começa a se alinhar à voz de Deus. O coração, que antes batia em desespero, passa a pulsar em confiança. É a vitória do Espírito sobre a inquietação, a libertação que só o toque divino pode realizar. Por isso, esta oração é o seu momento de renascimento. Ao invocar São Rafael, imagine o anjo colocando suas mãos sobre o seu coração, selando-o com luz. Sinta o calor da presença divina, desfazendo as correntes invisíveis. O medo começa a perder o domínio, e o lugar que ele ocupava dentro de você começa a ser tomado por uma força serena, firme e inabalável. Essa força é o reflexo da graça de Deus. O ciclo se rompe quando a alma diz com sinceridade: Senhor, eu confio. Essa frase simples é o início de toda libertação, porque quando a confiança nasce, o medo morre. São Rafael permanece ao seu lado, protegendo o que foi restaurado, sustentando o que foi curado. Ele é o guardião da paz conquistada, o mensageiro da fé renovada. E quando o medo tentar voltar, a oração será novamente sua espada, a lembrança viva de que o céu já lhe pertenceu a vitória. Invocação da luz curadora. Agora é o momento de permitir que a luz de São Rafael Arcanjo desça sobre você e toque cada parte do seu ser. Esta é a hora em que o céu se faz presente na sua respiração, no ritmo do seu coração e no silêncio do seu pensamento. Imagine essa luz divina começando a envolver todo o seu corpo. Ela não é uma luz fria nem distante, mas uma luz viva, suave e acolhedora, como o amanhecer que toca a terra depois de uma longa noite. Ela é o reflexo da glória de Deus, conduzida pelas asas do anjo da cura. Feche os olhos do corpo para abrir os olhos da alma. Veja, com a fé que não depende da visão, uma luz esmeralda surgindo no horizonte do seu interior.
Ela cresce lentamente, sem pressa, e à medida que se aproxima, você sente que essa luz conhece o seu nome. Ela sabe onde dói, onde há medo, onde a lembrança ainda fere. São Rafael se aproxima com essa luz, não para julgá-lo, mas para restaurá-lo. Ele coloca a mão direita sobre o seu peito e com voz serena diz: "Em nome do Deus Altíssimo, seja curado." Essa luz agora toca sua mente. Ela penetra os pensamentos que se repetem, os medos que voltam, as imagens do passado que insistem em permanecer. Tudo o que estava confuso começa a se organizar. Tudo o que era escuro começa a clarear. A luz de Deus não força, ela transforma. Ela não apaga as lembranças, mas remove o veneno da dor que nelas habitava. E enquanto você permite que essa luz preencha sua mente, o Espírito Santo trabalha silenciosamente, trocando o peso pela leveza, a dúvida pela fé e o desânimo pela esperança. Agora, essa luz desce até o coração. Ela toca os sentimentos guardados, aqueles que você não soube explicar nem expressar. A tristeza, o cansaço, o medo de recomeçar, tudo é envolvido pela presença curadora de São Rafael. Sinta como se uma onda de calor suave percorresse seu peito, dissolvendo as tensões, como se o próprio amor de Deus estivesse sendo derramado dentro de você. É exatamente isso que acontece. Deus está derramando amor. E esse amor é a cura que nenhuma medicina humana é capaz de oferecer. Essa luz também desce até o corpo. Ela percorre cada célula, cada fibra e purifica. Onde há dor, ela traz alívio. Onde há fraqueza, ela renova a força. Onde há enfermidade, ela semeia a recuperação. São Rafael é o mensageiro da saúde divina, e sua presença não apenas consola, mas restaura. Mesmo que você não perceba de imediato, o processo de cura já começou, porque toda oração feita com fé é semente de milagre plantada no tempo de Deus. Agora, imagine essa luz se expandindo ao seu redor, preenchendo o ambiente onde você está. A casa se enche de paz, o ar parece mais leve e a alma sente que algo mudou. A angústia que antes pesava começa a perder força e um novo silêncio se instala. Não o silêncio do vazio, mas o silêncio da presença divina. Sob essa luz, nenhuma força contrária prevalece. Nenhum pensamento destrutivo encontra espaço. Nenhuma sombra resiste. Permaneça assim por um instante. Respire e sinta. A luz curadora de São Rafael não o abandona quando a oração termina. Ela o acompanha enquanto você dorme, enquanto você vive, enquanto você confia. Porque a verdadeira cura não é apenas um momento, é um estado de comunhão com Deus. E é essa comunhão que o anjo da cura veio restabelecer nesta noite. A bênção do descanso, quando o céu guarda o teu sono. Chega um momento em que o corpo pede repouso, mas a alma ainda luta para se entregar. É nesse instante que o céu intervém. O descanso não é apenas um ato físico, é um gesto espiritual de confiança. Dormir na presença de Deus é dizer com o coração: Senhor, eu entrego o controle. Cuida de mim enquanto eu descanso. É essa entrega que abre o caminho para a verdadeira paz, aquela que vem quando o espírito se rende totalmente ao cuidado divino. Sob as asas de São Rafael Arcanjo, o sono se transforma em oração silenciosa. Cada batida do coração se torna um louvor, cada respiração um cântico de gratidão. O anjo da cura permanece ao seu lado, velando como um guardião fiel. Enquanto o mundo adormece, ele permanece desperto, combatendo as sombras que tentam se aproximar, afastando os pensamentos inquietos, selando sua mente com a luz da serenidade. Nenhum mal tem poder sobre aquele que repousa sob a proteção de Deus. O sono, quando abençoado,
é instrumento de cura. É nesse repouso sagrado que o Espírito Santo age com mais liberdade. O corpo se restaura, mas a alma também. O coração ferido é tratado enquanto você dorme, e os pesos do dia são recolhidos pelos anjos. São Rafael, com sua sabedoria celestial, sopra paz sobre você. Ele toca sua fronte com a unção divina e sela o seu descanso. Onde antes havia insônia e preocupação, agora há apenas confiança e entrega. Imagine agora essa cena: o quarto silencioso, a respiração tranquila, a luz invisível de Deus envolvendo tudo. Você já não está só. Há uma presença suave, constante, quase palpável. É a presença do anjo que guarda, do mensageiro que vigia o seu repouso. Sob suas asas, nenhuma perturbação encontra abrigo. Ele cria ao seu redor um manto de luz, uma barreira de paz que impede que qualquer força contrária se aproxime. E dentro desse manto, o sono se torna doce, profundo e restaurador. Enquanto você adormece, o céu trabalha. Deus transforma as dores do dia em aprendizado, as lágrimas em consolo, o cansaço em fortaleza. O Espírito Santo visita os recantos do seu ser e renova o que precisa ser curado. A mente se aquieta, o corpo se entrega e a alma repousa nos braços de quem nunca dorme, o Criador. É essa confiança que renova todas as manhãs, porque quem dorme sob a bênção do Altíssimo desperta revestido de paz. São Rafael permanece em vigília até o amanhecer. Ele recolhe suas últimas orações, sela seu lar com a luz divina e assegura que o mal não toque o seu descanso. Ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol entrarem, saiba que você não apenas dormiu, mas foi renovado. A paz que o envolve agora é o sinal de que o céu cuidou de você enquanto dormia. Descanse. Não há o que temer. A noite pertence a Deus e você está guardado sob a vigilância do anjo da cura. Este é o sono dos justos, o repouso dos que confiam, a bênção dos que se entregam. Que sua alma encontre repouso no coração do Senhor e que São Rafael continue a velar por você até que a aurora o desperte com nova esperança. O sopro profético no silêncio. Há um instante na oração em que o silêncio se torna mais eloquente do que as palavras. É nesse ponto que o Espírito Santo fala sem voz e a alma escuta sem ouvidos. Quando o corpo repousa e a mente se aquieta, o coração desperto começa a perceber o sagrado que antes estava encoberto pelo ruído das preocupações. É nesse silêncio profundo, envolto pela luz de São Rafael Arcanjo, que o céu sussurra ao espírito humano as verdades que libertam e curam. O sopro profético de Deus não vem com alarde. Ele chega como brisa suave, como o murmúrio que Elias ouviu no Monte Horebe, depois que o vento, o fogo e o terremoto cessaram. É nesse tipo de presença que o Senhor se manifesta, discreta, mas transformadora. Quando São Rafael está próximo, o silêncio ganha densidade espiritual. Ele deixa de ser ausência de som e se torna presença de Deus. A alma que antes gritava em angústia começa a ouvir um novo ritmo, o ritmo da paz. Nesse momento, o Espírito Santo fala por meio da calma. Ele revela que nada foi em vão, que toda dor teve um propósito, que o caminho percorrido até aqui fazia parte de um desígnio maior. A voz divina, quando se manifesta, não acusa, não exige, não condena. Ela consola. Ela recorda que o amor de Deus nunca se afastou, mesmo quando o coração acreditou estar sozinho. E é por isso que o silêncio da oração é um sacramento invisível. Nele, o homem deixa de falar para finalmente ouvir. O sopro de Deus é também revelação. Ele traz luz ao entendimento, discernimento ao espírito e direção à vida. São Rafael, fiel servidor do Altíssimo, participa desse mistério.
Ele sopra o discernimento de Deus sobre a mente do fiel, fazendo-o compreender o que antes parecia confuso. Ele ajuda a perceber onde está a mão de Deus em meio às tempestades da existência. O que parecia perda começa a ser visto como libertação. O que parecia atraso revela-se proteção. O que parecia silêncio absoluto revela-se diálogo sagrado. Há pessoas que pedem sinais, mas não percebem que o maior sinal é o próprio silêncio que agora envolve o coração. Quando Deus se cala, Ele está gestando uma resposta. E São Rafael, o anjo da paciência e da cura, ensina a alma a permanecer em paz nesse intervalo divino. Ele nos conduz a um estado de escuta interior, onde o coração deixa de pedir e passa a receber. Esse é o espaço onde o Espírito Santo sopra revelações sutis, intuições, certezas mansas, inspirações que orientam sem ruído. Nesse sopro profético, as verdades de Deus não chegam como ideias, mas como paz. Tudo o que vem de Deus traz paz, mesmo quando exige mudança. Se o coração sente tranquilidade, é sinal de que a voz é do Senhor. Se há confusão, não é Ele quem fala. É isso que São Rafael ensina: discernir o divino pelo fruto que deixa. A presença do anjo torna o coração mais sensível às coisas do Espírito, mais atento à verdade e menos vulnerável ao engano. Permaneça, então, nesse silêncio sagrado. Não tenha pressa de entender. O sopro de Deus não é para ser decifrado, mas acolhido. Respire fundo e permita que esse vento leve o que ainda pesa, o que ainda causa dúvida, o que ainda gera medo. O Espírito Santo está agindo agora, e São Rafael é o mensageiro que traduz em consolo o que o Altíssimo comunica em mistério. Nesse silêncio, o céu toca a terra e o coração humano toca o coração de Deus. É o momento em que a alma compreende sem pensar, acredita sem ver e descansa sem entender. E nesse descanso nasce a verdadeira sabedoria. A certeza de que o Senhor fala de muitos modos e que o mais profundo deles é o silêncio cheio de amor. Testemunho de transformação. Há histórias que não são contadas com palavras, mas com o brilho novo no olhar de quem foi curado. A transformação operada por Deus, através de São Rafael Arcanjo, não acontece apenas nas páginas das Escrituras. Ela se renova em cada alma que decide acreditar, mesmo cansada, mesmo ferida, mesmo duvidando. Porque quando o homem entrega sua dor à luz divina, o milagre começa de dentro para fora. Imagine uma pessoa tomada pela angústia, incapaz de encontrar descanso. As noites eram longas, os pensamentos incessantes, e o coração vivia apertado entre o medo e a desesperança. Ela rezava, mas suas orações pareciam se perder no vazio. Até que uma noite, sem grandes sinais, ela decidiu simplesmente parar de lutar com as próprias forças e pediu: Senhor, envia-me o teu anjo da cura. Foi então que o silêncio se encheu de presença. Não houve visão nem voz, apenas uma paz suave, diferente de qualquer outra. E naquele instante, algo se deslocou dentro dela. Naquela noite, dormiu profundamente pela primeira vez em muitos anos. E ao amanhecer, percebeu que a dor ainda existia, mas já não a dominava. Era como se um peso tivesse sido removido e um novo fôlego tivesse nascido em seu peito. Com o passar dos dias, as orações começaram a fluir com mais leveza. A culpa deu lugar à gratidão, e o medo transformou-se em confiança. O que antes era desespero, agora era fé viva. E a alma, antes fechada em si mesma, começou a olhar para o alto novamente. Esse é o testemunho silencioso que se repete em tantos corações. O milagre não está apenas na cura do corpo, mas na restauração da esperança. São Rafael não apenas toca as feridas, ele desperta a coragem de recomeçar.
A pessoa que antes se sentia sem valor, agora entende que o sofrimento foi o caminho que a levou de volta para Deus. E quando o olhar volta a se erguer, tudo muda. O ambiente parece o mesmo, mas a alma já é outra. Há também quem receba a cura física, e essa também é graça. Mas a maior cura é sempre a da alma, porque é dela que brota todo o resto. Quando a paz se instala dentro, o corpo obedece, a mente se acalma e a vida reencontra sentido. O testemunho de quem foi tocado pela luz de São Rafael é o mesmo em qualquer lugar. Eu não sei explicar, mas algo mudou. Eu sinto que não estou mais sozinho. Esse é o sinal da verdadeira transformação. Não a ausência de dor, mas a certeza da presença. O anjo da cura não apaga a história, ele a reescreve. Onde antes havia apenas tristeza, agora há um testemunho que ilumina outros. A pessoa que foi curada se torna canal de graça, porque o mesmo Deus que a restaurou quer, por meio dela, alcançar muitos. Assim é o agir de São Rafael, silencioso, fiel e permanente. O milagre que começa na alma nunca se perde. Ele se espalha, cresce e frutifica. O que antes era desespero se transforma em fé compartilhada. O que era lágrima se torna oração viva. Esse é o testemunho de quem aprendeu que Deus não chega tarde. Ele chega no momento exato em que o coração decide confiar. E agora talvez você esteja sendo preparado para viver o seu próprio testemunho. Talvez a dor que ainda sente seja o terreno onde Deus está prestes a florescer algo novo. Acredite, se há sofrimento, há também promessa. São Rafael permanece ao seu lado, e o mesmo anjo que curou tantos antes de você está estendendo suas asas sobre a sua história. A transformação é real, e ela começa neste exato instante, enquanto você escuta e acredita. O céu está tocando a terra outra vez, e é a sua alma que se torna testemunha viva da misericórdia divina. Selo espiritual de proteção antes do sono. Antes que os olhos se fechem e o corpo se entregue ao repouso, há um gesto espiritual que sela a alma e fortalece o espírito. O pedido de proteção divina. Este é o momento em que o fiel, em silêncio e humildade, reconhece que há batalhas invisíveis que apenas o céu pode vencer. São Rafael Arcanjo, servo do Deus Altíssimo, recebe agora a missão de guardar o seu descanso. Sob o seu manto de luz esmeralda, nenhuma sombra tem poder, nenhuma força contrária atravessa o limite do sagrado. Imagine-se agora envolvido por essa presença. O anjo da cura, com seu olhar compassivo e firme, estende uma das mãos sobre você e, com a outra, traça sobre o ar o sinal da cruz. A cada movimento, uma chama espiritual se acende no espaço ao seu redor. Essas chamas são como sentinelas de luz, símbolos da proteção divina que cercam sua vida. São Rafael declara, em nome de Deus, nenhum mal te sucederá, nenhuma enfermidade te dominará, nenhuma perturbação te tocará, pois o Altíssimo é o teu refúgio. A bênção se inicia na mente. Ele toca a sua fronte e unge seus pensamentos com a luz da sabedoria. Todas as vozes de medo, confusão ou dúvida são caladas. O anjo sopra serenidade sobre sua consciência, e o que antes era turbilhão se torna clareza. Agora ele desce as mãos até o coração e sela-o com o amor divino. Esse selo é invisível, mas real. É o escudo espiritual que impede que o medo encontre abrigo dentro de você durante o sono. É a certeza de que o Senhor está presente mesmo enquanto você dorme. A unção de proteção continua. São Rafael caminha em torno de você, e a cada passo deixa um rastro de luz. Ele abençoa o lugar onde você repousa, cada canto do ambiente, cada janela, cada porta. Onde o anjo passa, a escuridão retrocede. O ar muda, o espaço se purifica,
O lar se torna território consagrado e o seu descanso um altar de confiança. Os anjos de Deus acampam ao redor dos que o temem e os livram do mal, como está escrito no Salmo 34, verso 7. Essa promessa agora se cumpre. Permaneça assim em silêncio, enquanto o anjo completa sua missão. Ele se volta para você uma última vez e diz: nada temas. Enquanto dormes, o céu velará por ti. Tua alma está sob guarda, tua mente sob luz, teu corpo sob a graça. Essas palavras são mais do que consolo, são decreto divino pronunciado por aquele que carrega a autoridade da cura e da paz. Ao ouvi-las, o coração se entrega completamente e o espírito repousa na certeza de que está guardado. Essa proteção não dura apenas esta noite, ela se renova a cada vez que você a invoca com fé. Cada oração feita antes do sono se torna um escudo, uma muralha de graça ao seu redor. Mesmo nas noites de tormenta, o selo permanece. Mesmo quando o coração fraqueja, o anjo permanece. São Rafael é fiel à sua missão, e o Deus que o enviou é fiel às suas promessas. Agora, enquanto o sono se aproxima, entregue-lhe tudo, suas preocupações, seus medos, seus pensamentos dispersos. Deixe que o anjo os leve ao trono de Deus e os transforme em paz. O que era fardo se tornará leveza. O que era medo se tornará confiança. E o que era noite se tornará caminho de descanso sob a guarda do Altíssimo. Esta é a bênção da noite: estar cercado pela presença do anjo da cura, selado pela luz do Espírito e protegido pelo amor eterno de Deus. Dorme em paz, pois o céu te guarda. Bênção final e gratidão. Chegamos ao momento em que o coração, depois de ter sido curado, precisa apenas agradecer. A alma que ora, que confia e que se entrega ao cuidado de Deus, descobre que a gratidão é a última forma de oração, a mais pura e a mais perfeita. Ela não pede, não questiona, apenas reconhece. Reconhece que foi tocada, que foi amada, que foi visitada pela presença divina. São Rafael Arcanjo, o mensageiro da cura, cumpriu sua missão nesta noite. E agora, enquanto você repousa, o céu recebe a sua prece em forma de gratidão. Agradeça primeiro a Deus, o Criador de toda cura, o Senhor que transforma lágrimas em força e sofrimento em redenção. Agradeça porque Ele o viu quando ninguém o via, ouviu o seu clamor quando o mundo estava em silêncio. Ele o sustentou nos dias em que a fé parecia frágil e o conduziu até este instante de paz. Nada disso foi acaso. O Senhor o trouxe aqui porque queria restaurar não apenas o seu descanso, mas o seu sentido de viver. Agradeça também a São Rafael, o anjo que caminha entre os homens levando o consolo do Altíssimo. Ele desceu à sua vida nesta noite, trouxe luz onde havia escuridão, serenidade onde havia medo, fé onde havia dúvida. Ele ungiu suas feridas com o óleo da cura e selou seu lar com o brilho da presença divina. Seu nome, que significa Deus cura, agora se cumpre em você. A cura que começou na alma se estenderá aos pensamentos, às emoções, às relações e ao corpo. Tudo o que foi tocado pela graça será transformado. Agradeça ao Espírito Santo, o sopro de vida que habita em você e que continua a agir mesmo quando você dorme. Ele é o consolo constante, o amigo fiel, a força que não abandona. Foi Ele quem conduziu suas lágrimas até o coração de Deus e as devolveu em forma de paz. O Espírito é quem renova todas as coisas, e nesta noite Ele renovou você. Agora, respire profundamente e sinta o ambiente que o cerca. Tudo está em silêncio, mas é um silêncio cheio de presença. É o silêncio do céu depois de uma vitória. Nenhum mal prevaleceu, nenhuma angústia resistiu.
O amor venceu. O anjo ainda está aí, de pé, observando, protegendo, guardando. Ele esperará até que o sono o envolva, e mesmo depois disso continuará em vigília. Que esta bênção final se torne sua oração todas as noites. Senhor, agradeço pela tua presença e pelo teu amor. Agradeço por enviar teus anjos para me guardar. Que minha alma permaneça em tua luz, que meu descanso seja tua morada, e que ao despertar eu viva em tua paz. A luz do Altíssimo desce mais uma vez sobre você. Ela o cobre dos pés à cabeça, selando seu espírito com a força da paz. Nenhuma energia contrária penetra esse círculo de graça. Nenhuma sombra resiste à luz que agora o envolve. São Rafael eleva suas mãos e proclama sobre você a bênção final. Em nome do Deus vivo, seja guardado, restaurado e abençoado. Que o teu sono seja santo e que teu despertar seja novo. Agora permita-se descansar. O céu está em paz e o seu coração também. A noite pertence a Deus e Deus habita nesta noite. O anjo permanece em silêncio, mas sua presença é constante. Você está sob a bênção do Altíssimo. E essa bênção não termina com o amanhecer. Ela segue, invisível, sustentando o seu dia, guiando seus passos e guardando seu espírito. Durma, então, em gratidão. O amor o trouxe até aqui. A fé o sustentou. E a cura de Deus por meio de São Rafael agora é parte de quem você é. Silêncio divino. O descanso da alma em Deus. Agora tudo se aquieta. As palavras cessam, os pensamentos repousam e a alma permanece diante do mistério. Não há mais nada a dizer, porque o coração compreendeu o essencial. Deus está aqui. A presença que antes se buscava em meio ao sofrimento, agora é sentida com clareza e doçura. É o instante em que o espírito, liberto do peso das inquietações, encontra morada no próprio amor do Criador. O silêncio divino não é ausência, mas plenitude. É o momento em que o homem deixa de procurar Deus fora de si e o reconhece dentro, reinando em paz sobre tudo. Sob as asas de São Rafael Arcanjo, o corpo repousa, mas a alma desperta para uma comunhão mais profunda. O anjo não precisa mais tocar nem falar, ele apenas permanece em vigília, guardando a ligação entre o humano e o divino. O Espírito Santo cobre o ambiente com uma serenidade que não pode ser descrita, apenas sentida. É como se o próprio tempo tivesse desacelerado para permitir que o coração e o céu respirassem no mesmo ritmo. Esse é o repouso dos que se entregam, o descanso da alma em Deus. O mundo exterior continua girando, mas nada disso importa agora. O interior se tornou templo. O quarto onde você repousa é o santuário onde Deus habita. Nenhuma força contrária pode romper essa comunhão. O mal se dissolve diante da presença do Altíssimo. Os anjos, em silêncio, formam um círculo de luz ao redor da sua alma, e dentro desse círculo há apenas paz. A respiração se torna prece, o sono se torna louvor e o silêncio se torna adoração. Este é o ponto mais sagrado da oração, quando ela deixa de ser palavra e se torna presença. A alma, curada e protegida, repousa no seio do Criador. E nesse repouso, tudo o que era inquietação se transforma em gratidão. O que antes era dor se converte em entendimento. O que antes era luta agora é paz. O que antes era escuridão agora é luz. O que antes era solidão agora é união perfeita com Deus. Deixe que esse silêncio o envolva por inteiro. Ele não é vazio, é comunhão. É o próprio Deus sussurrando em sua essência: Tu és meu e eu estou contigo. Nenhuma palavra humana é capaz de igualar essa certeza. É o repouso prometido no Salmo 4, verso 8.
Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Essa promessa se cumpre agora. Durma envolto por esse silêncio santo. O anjo da cura permanecerá em guarda. O Espírito Santo continuará respirando sobre o seu ser, renovando o que ainda precisa de consolo. E Deus, em sua infinita bondade, permanecerá presente em cada batida do seu coração, conduzindo-o em paz até o amanhecer. Que este silêncio seja o selo da noite e o prelúdio do novo dia. Que sua alma permaneça onde está agora, em Deus, em luz, em paz.